Então, caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão. E essa é uma data oportuna a que nós possamos refletir um pouco sobre a igreja. Essa igreja, assim como nós a concebemos e a temos na nossa cabeça, de um modo geral, que é a igreja de pedras. Uma igreja que é um ponto de referência, que nos acolhe, para a qual nós vamos invariavelmente algumas vezes na vida, quando não todos os domingos, no nosso caso, para muitas pessoas, praticamente todos os dias, onde há celebração. Esse é o ponto referencial sobre o qual o dia de hoje nos pede para refletir. E a partir dele que nós perguntemos o que é a igreja de fato. Qual é a igreja que tem importância para nós? A igreja dos nossos interesses e que de fato funcionam bem e fazem funcionar bem a nossa própria vida. Então Jesus Cristo faz um chicote de portas, vai ao templo e expulsa todos os vendedores do templo, que vendiam animais de todo tipo, de todo porte, para a feitura do sacrifício, porque o judaísmo é uma religião de sacrifícios. E naquela altura, muito mais ainda. Todos praticavam sacrifícios reparadores diante de Deus no altar do templo. Os mais ricos o faziam com animais de grande porte, porque podiam comprá-los e pagá-los. Os remediados faziam com animais de médio porte, e os pobres, pelo fato de serem pobres, não estavam isentos do sacrifício. Também eles estavam sob a lei do sacrifício e faziam na mesma, comprando animais pequenos, no máximo alguns pássaros, rolinhas ou pombos, como nos diz o Evangelho. Jesus Cristo vem, coloca tudo aquilo abaixo. E depois diz: não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Uma palavra forte, uma palavra contundente, um puxavando de orelhas nos de lá e em nós de cá, nos de antes e em nós de agora. E é por isso que o Evangelho é sempre muito atual. Então a primeira coisa que Cristo faz é desvincular radicalmente religião de comércio, de lucro, de exploração, de negócios, no momento em que ele expulsa os vendedores do templo. Religião não é um empreendimento lucrativo, não é uma relação de mercado, onde o dinheiro e as pessoas que o possuem é que ditam as regras. Tudo mais acaba não valendo nada. Isso significa que, ainda que o uso do dinheiro seja importante para nós humanos e naturalmente para a igreja também, porque a igreja não vive no ar, ela não existe no abstrato, nenhum de nós é querubim, serafim ou anjo ainda, então precisamos dessas demandas materiais. E vocês e eu sabemos disso. Ainda que isso seja necessário, a forma da gente trabalhar o dinheiro na igreja precisa ser outra, relativa ao mundo, naturalmente. Tem que ser uma maneira mais justa, mais equitativa, uma maneira mais participativa, uma maneira ética, uma maneira honesta, uma maneira transparente e cristalina, o mais possível. Por quê? Porque nós não podemos reproduzir dentro da igreja os mesmos mecanismos de exploração que nós encontramos lá fora e que sofrem tantas críticas da nossa parte. Por que trazê-los para cá? Ou a igreja faz diferente ou não vale a pena a gente vir à igreja, porque o que encontramos aqui, se for o mesmo que encontramos lá fora, fiquemos lá fora. O mundo já nos basta. A igreja tem que preservar esses valores. E nós todos, eu e vocês, somos guardiães, somos guardas, vigias, soldados, para proteger
esse patrimônio de valores que é a igreja e que nos foi deixado por nada mais, nada menos do que o próprio Cristo. Precisamos nos revestir dessa condição de guardadores diligentes do templo, no sentido pensado por Jesus Cristo e nos princípios e valores que ele encerra. Eu costumo dizer que vocês devem se afastar daquelas igrejas onde os seus dirigentes, via de regra, só falam em dinheiro o tempo todo. Deem no pé, não vale a pena. Seja lá que igreja for, mesmo que seja uma das nossas, não vale a pena. Ao mesmo tempo, afastem-se e tenham cuidado com aquelas igrejas e aqueles dirigentes religiosos que nunca falam em dinheiro, nunca prestam contas de nada, usam a igreja e tudo aquilo que nela acontece como uma propriedade sua, uma propriedade privada, muito particular, coisa sua, que pode manobrar de qualquer maneira. Então, tanto um extremo que fala exageradamente em dinheiro, só em dinheiro, e o outro extremo que não fala nunca, porque não quer que ninguém descubra os seus malfadados momentos menos bons e justos na igreja, tanto uns quanto outros precisam do nosso cuidado e da nossa atenção. Quando era ainda seminarista, isso foi no Antigo Testamento, no milênio passado, eu lembro que eu não gostava nada de chegar na igreja e as pessoas estarem falando: quando é que está a missa aí hoje? Quando é que eu pagar? E o batizado já subiu de preço, o casamento está naquele mesmo nível, bicho, está caro, vamos baixar isso aí. A impressão que eu tinha era que a gente estava negociando, como se negocia tapioca na feira. Não dá para fazer o menuzinho não, isso. E eu não gostava nada daquilo. Faz 37 anos que eu sou padre e hoje eu gosto menos ainda. Gosto menos ainda. Nesse período de sacerdócio, eu aqui não quero ser exemplo para ninguém, mas nesse período, aqui e no exterior, de passei 12 anos e meio, nunca cobramos absolutamente nada pelos serviços da igreja. Isso significa que a gente não precisa do dinheiro das pessoas para mantê-la? Não. Seria até uma irresponsabilidade se eu dissesse isso. Dispensasse uma fonte de renda e não apostasse numa outra. Mas é numa outra que nós apostamos. Uma outra que vem a nossa consciência, a consciência de cada um, o sentimento de pertença à sua comunidade e a responsabilidade advinda dessa mesma consciência. Cada um de vocês que vem aqui e que escolhe essa igreja como a sua igreja, como o seu espaço de crescimento espiritual, de exercício e prática religiosa, naturalmente quero eu acreditar que está aqui porque quer e sabe que, sendo aqui a sua igreja, ela precisa ser sustentada por vocês. Todos os serviços imprescindíveis, todas as pessoas que aqui trabalham e necessitam desse trabalho para a sua vida condigna, precisam e contam com vocês. Mas a adesão é pessoal, a adesão é conscienciosa, a adesão não é arbitrária. Ela não é obrigatória, é algo que tem que brotar do coração da pessoa, ou não existe, ou não funciona, ou não serve aos moldes com que Deus, na pessoa de Cristo, pensou a sua igreja. Então, logo que eu me ordenei padre, quase 37 anos atrás, eu tive uma espécie de conversa comigo mesmo, muito séria, e aqui eu abro parênteses para dizer que de vez em quando é bom a gente ter conversas sérias com a gente mesmo, porque nós nos preparamos muito para ter conversas sérias com outras pessoas, e às vezes eu nem não tenho coragem de falar com aquela pessoa. Preparamos um dia, 2, 3, 10, um mês, para ver se o terreno é favorável. A gente vai encontrando as palavras justas, adequadas, mais leves, para ter aquela conversa. Quando é que nós nos preparamos para ter uma conversa séria conosco? Nós precisamos desse tete a tete, cada um consigo
própria. E aí fecho o parênteses para dizer que eu tive essa conversa com o mesmo do meu sacerdócio, e dessa conversa eu fiz uma promessa, uma espécie de propósito para mim, que é o seguinte: se um dia, estando à frente de uma igreja, eu for obrigado a pedir insistentemente a colaboração material, financeira das pessoas a quem eu sirvo para o meu sustento digno e justo, se eu for obrigado a pedir insistentemente alguma esmola, algum dinheirinho, alguma ajuda para sustentar os serviços básicos e importantes dessa mesma igreja para o povo de Deus, é porque está na hora de ir embora dela. Não vale a pena ficar. Porque de duas uma, ou a igreja não é digna de mim, ou eu não sou digno dela. E em ambos os casos, não se justifica ficar na igreja. Essa promessa continua viva ainda hoje. Lembro-me que quando estava em Portugal, eu estabeleci que ninguém cobraria nada de ninguém. Se a gente pudesse dar alguma coisa, daria, mas não cobraria. E toda a equipe econômica de um país diferente do meu, uma cultura distinta, que já tem determinados hábitos, estruturas, vieram contra mim, padre, isso não vai dar certo, não pode ser assim, padre. Se o senhor de repente dispensa as taxas e tal, o povo não vai colaborar. A gente vai ter dificuldade daqui a pouco de pagar o salário ao senhor. E eu disse, muito bem, se chegar esse dia que vocês tenham dificuldade de pagar meu salário, é o dia que eu tenho que ir embora. E certamente eu não haverei de percorrer todos os países do mundo antes que encontrem uma igreja que possa fazer isso dignamente, conscientemente, com justiça. Então, esse é um aspecto importante que a gente não pode, de maneira alguma, esquecer. Depois, Jesus Cristo, expulsando os vendedores do templo, ele diz uma outra coisa: religião não é sacrifício. Religião não precisa de um altar de sacrifício, nem sacrifício coletivo, muito menos sacrifício pessoal. Deus não quer os nossos joelhos ralados por nada. Deus não quer as nossas mãos doentes por um exagero em nome dele, para ajudá-lo, ou para reverenciá-lo, ou para adorá-lo, coisa que não vai. Deus não quer o nosso cansaço extremo, nossa língua para fora, porque nós nos cansamos para fazer uma permuta, recebendo em troca o carinho, a atenção, a misericórdia, ou quem sabe um milagre da parte de Deus. Deus não precisa, repito, dos nossos sacrifícios para nada. Jesus Cristo já fez um sacrifício de uma vez por todas, e todos nós estamos incluídos nesse sacrifício de Jesus Cristo, que é redentor, que é salvador para todos nós. E tem mais: o sacrifício de Jesus não foi a sua morte, antecedida pela sua paixão, pela sua dor, pela cruz, como muitos de nós acreditamos desde sempre. O sacrifício verdadeiro de Cristo foi a sua entrega, a entrega da sua vida, desde que nasceu, a um propósito divino, a uma missão, a uma tarefa, com tudo aquilo que encerrava aquela atitude de entrega e de adesão dele. Aliás, na Bíblia, o próprio Cristo diz: não quero sacrifício, e sim misericórdia. Nosso Deus, portanto, a nossa igreja é a igreja da misericórdia. O Papa Francisco, anos atrás, dizia para os padres, nós padres, quando confessávamos às pessoas: não sejam torturadores, sejam misericordiosos. Não fique apontando os erros, os pecados dos outros e apostando nisso como sendo a coisa mais importante. Sejam misericordiosos, como Jesus Cristo foi misericordioso. E esse dom de Deus precisamos acender, reacender e cultivar em nós naturalmente. Deus não se apraz com o nosso sofrimento e não precisa, repito, dele absolutamente para nada. É aqui que entram, por exemplo, as nossas promessas.
Eu queria falar muito rapidamente sobre isso, porque toca esse assunto a todos nós. Chega de fazer barganha com Deus, porque no fundo as promessas são uma barganhazinha. Senhor, eu estou com uma dificuldade muito grande na minha vida, eu vou fazer isso, mas o Senhor vai ter que fazer aquilo. Senhor, tem uma pessoa muito doente lá na minha casa, eu, em troca da cura dessa pessoa, eu faço isso, isso e mais aquilo. A gente vai achando na ilusão da gente que Deus entra nessa cantiga e que nos atende. Coincidentemente, algumas vezes as coisas funcionam bem, outras vezes não funcionam bem. Quando funcionam bem, nós dizemos que foi um milagre que Deus nos atendeu e realizou por nós. Quando não funcionam, paciência, resignamos, nos tornamos resilientes e aceitamos. É assim que funciona a nossa cabeça. Mas, como as promessas estão já muito arraigadas no coração da gente, já fazem parte da cultura, por assim dizer, de nós ocidentais, mas do mundo inteiro, se alguém insiste em fazer promessa, eu prefiro dizer, faça um propósito, que é melhor do que promessa. Não é só trocar uma palavra pela outra, mas as palavras têm muito peso, e o peso da palavra propósito é muito diferente do peso da palavra promessa. Então, sempre que queira fazer uma promessa, diga, vou fazer um propósito. O propósito envolve você, as suas necessidades e aquilo que é bom para o seu crescimento. A promessa, nem tanto. Se quiser fazer e insistir na promessa, 4 coisinhas que eu queria chamar a atenção de vocês. Primeiro, que essa promessa não provoque em você nenhum dano pessoal, não lhe ofereça nenhum risco para a sua saúde, inclusive para a sua saúde física. E aqui a gente já pode descartar um bocado de promessa, daquelas que a gente faz para andar de joelho para aqui, para subir ladeira para acolá, com a cruz nas costas para outro lugar e assim por diante, e quase morre fazendo essas coisas. Deus não quer, repito, causar nenhum dano em nós, porque nós somos templos vivos da sua presença. O nosso corpo é um habitáculo do próprio divino, e nós não podemos usá-lo colocando em risco ou afrontando com promessas e desvarios nesse sentido. Segundo, se formos fazer uma promessa, que de preferência ela possa beneficiar alguém que precisa. Esse é um dado importante. Eu fiz uma promessa para fazer isso, uma coisa extravagante, para deixar 5 buquês de flores lá aos pés do meu santo de devoção, ou então para acender 10 caixas de velas daquele tamanho, ou uma vela do tamanho de um ser humano, lá em tal lugar. Você vai gastar dinheiro, vai poluir, vai esquentar o tempo que já está quente demais, e aí pode até provocar um incêndio, uma árvore qualquer. Não vale a pena. Pegue esse dinheirinho e invista numa pessoa que precisa. Faça uma cesta básica, visite alguém, ofereça um remédio a quem está muito tempo atrás de um para tomar e não tem condições, um chinelo que seja para alguém que está andando descalço e maltrapilho. Há tantas necessidades para a gente se dar o luxo de gastar o que a gente tem, porque acha que é da gente e acabou a história, de qualquer maneira, de forma irresponsável, sem levar em conta a presença, as necessidades e as demandas reais das pessoas que são nossos irmãos e irmãs mais frágeis. Então, se fizer promessa, faça uma promessa que ajude uma pessoa, beneficie uma pessoa pelo menos, um gesto de caridade, um gesto de solidariedade. Terceiro, se insiste em fazer uma promessa, que seja algo execuível, que você possa cumprir efetivamente. Coisas pequenas e poucas, acessíveis a você, porque não adianta fazer coisas que você não pode realizar, para depois procurar o padre e fazer: padre, eu fiz uma promessa tal dia, assim, assim, assado, mas eu não estou podendo cumprir. O senhor poderia me autorizar a mudá-la? Há muitas dessas perguntas
e vem até nós. Lembre-se de Jesus Cristo. Só é fiel no muito quem for fiel no pouco. Só é fiel no grande quem é fiel no pequeno. E é preciso que a gente comece sempre no pequeno, porque ninguém sobe uma escada pelos degraus do meio, muito menos pelos degraus finais. Nós subimos a escada pelos primeiros degraus e nos sentimos estimulados, seguros, confiantes para continuar a ascensão pelos degraus até o último, se for o caso. Então façamos promessas que a gente possa cumprir. Eu estava citando hoje pela manhã aquele senhor, meu pai contava essa história, que um dia saiu de casa, um dia de domingo como esse, e foi almoçar de surpresa na casa de uns compadres. Chegando lá, foi aquela alegria, e ele disse: pelo menos eu vou variar. Hoje eu como uma comida assim diferente, quem sabe uma comida melhor, porque dia de domingo é sempre assim. Só que, coitado, ele se equivocou. Quando chegou à mesa, o prato do dia era angu de milho. Ele olhou para aquele angu com uma tristeza descabida. E a dona da casa disse: o senhor aceita um anguzinho, padre? Ele disse: bote. Ela encheu o prato e ele comeu aquele pratinho angu todinho. Ela olhou admirada e disse: se o senhor quer um pouquinho mais? Ele disse: pode botar, pode. Ela pôs outro prato e ele comeu na mesa. Ela admirada disse: mas o senhor ainda quer? Ele disse: aceita um restinho, aquele restinho ali. Comeu 3 pratos de angu. O compadre, só olhando, dessa vez admirado, falou: meu compadre não sabia, você gosta muito de angu, não gosta? Ele disse: meu compadre, para dizer a verdade, eu detesto angu, mas eu fiz uma promessa agora na passagem do ano para acabar com tudo que não presta no mundo. Eu vou começar por esse angu. Não faça uma promessa para acabar com tudo que não presta nesse mundo, que você não vai conseguir nem mesmo acabar com o angu. Porque na outra semana, quem sabe no outro dia, tem mais angu para você comer. E você não vai suportar se o detesta. Faça coisas execuíveis, passíveis de execução por você. E por falar em fazer coisas que você possa fazer, vem o quarto conselho. Se você quiser fazer uma promessa, que o seu propósito não dependa de ninguém a não ser de você mesmo. Isso aqui é um dado importante, porque é muito mais recorrente do que vocês imaginam pessoas que fazem promessas no seu conforto para outras pessoas cumprirem. Às vezes é um filho, a filha, o irmão, às vezes é a mulher para o marido, geralmente, mais raro, mas acontece, o marido para a esposa, os filhos para com os pais ou vice-versa. Ora, lembro-me de uma senhora que não faz muito tempo disse que fez uma promessa com a Beata Benigna para uma filha dela, uma filha jovem ali de 14 anos, e queria que a filha vestisse todos os dias da Beata, no mês, vestisse o vestidozinho de bolinhas que a gente atribui à Beata, a Benigna. E disse que a filha não queria vestir, não queria, era um sacrifício para a menina cumprir aquela promessa feita pela mãe, e a menina estava doente, e a mãe se agarrou às graças da Beata, então a menina tinha de cumprir, porque a mãe prometeu a Beata. Foram falar comigo, a mãe levou a menina pelo braço e contou a história, a meninazinha ali recuada, e ela disse: padre, aconselhe a minha filha a cumprir a promessa que eu fiz para ela, vestir esse vestidozinho da Beata. Ele disse: olha, esse vestido da Beata cabe muito bem na senhora. Eu acho que a senhora fica muito bem com essas bolinhas. Vista-o, já foi a senhora que fez a promessa. Essa criança não tem nada a ver com o seu desejo, com a sua promessa. Mesmo que eventualmente ela possa ter se beneficiado da sua promessa, do seu propósito, e aqui eu não vou questionar isso, porque não é da minha competência, mas foi a senhora quem a fez.
Então a senhora que a cumpra. Essa é uma obrigação sua. Não faça promessa para os outros cumprirem. Não queira dar esmola com o dinheiro dos outros. Se você tem condições, faça você. Se não tem condições, pense 2 vezes antes de realizar esse propósito. Depois, a gente vai seguindo e, no segundo momento do Evangelho, Jesus Cristo fala da igreja como sendo o seu corpo. Nesse sentido, ele põe fim definitivo naquele apartheid que se criou entre Deus e o ser humano. Um Deus lá nas alturas, um ser humano aqui na terra, distante do seu Criador. Nos primeiros séculos, na verdade, não havia nem igreja, havia salas de reunião, centros comunitários, onde se celebrava a Eucaristia e ao mesmo tempo se celebrava a vida, porque a Eucaristia nunca foi desconectada da vida. Hoje a gente corre esse risco de fazer coisas muito distintas de nós e da nossa vida, de termos instrumentos e ferramentas e símbolos nos altares muito distintos da nossa vida cotidiana, das ferramentas que usamos, dos símbolos que utilizamos no dia a dia. Eu disse numa reunião do clero, e por isso posso dizer aqui tranquilamente, porque já disse aos meus colegas padres, que a nossa igreja está se sofisticando demais, ficando rica demais. Basta olhar os altares, na hora da comunhão, os cálices brilham de ouro aos nossos olhos. Coisas exageradas. Às vezes, o ostensório para fazer a bênção do Santíssimo é um horror. Deus me perdoe. Às vezes se gasta 20 mil reais para comprar o ostensório, para a gente colocar o Santíssimo lá dentro. As nossas vestimentas são caríssimas, as túnicas, as escolas. Lembro-me que eu fui aqui comprar uma estola, havia encontro dos padres, e quando há encontro dos padres, as lojas paulinas e outras mais vão para lá, elas montam lá sua tenda para facilitar o acesso dos padres à compra de determinados materiais religiosos. Eu disse, bom, vai ser bom, porque eu vou comprar uma estolazinha. É quando eu cheguei aqui, vou comprar 4 estolas das cores litúrgicas. Lá cheguei e fiquei procurando as ditas estolas e não encontrava nenhuma delas. Eu perguntei para o rapaz que vendia aquelas estolas mais em conta que a gente usa, sempre comprava aqui. Esse padre, eu tenho uma aqui, está em promoção, e vou trazer para o senhor. Foi lá num baú, trouxe uma estola, estendeu, e disse, olha, essa estola, ela está no momento R$3.800. Isso aqui. O preço dela parece 6 mil, está em 3.800. Eu disse, não, eu quero aquelas outras que a gente comprava por 280, 300, né? Padre, me desculpe, a gente não traz mais, não trabalhamos com esse artigo. Ele existe, mas a gente não traz, porque se a gente trouxer, os padres não compram. Ninguém quer comprar estola barata. Se uma estola a gente tem que despender 3.800 para comprar, imagine vocês os outros paramentos. A nossa igreja está se sofisticando demais. E às vezes, quando a gente diz alguma coisa, faz alguma crítica e quer uma justificativa, tem sempre alguém de dentro ou de fora para dizer assim, não, mas para Deus a gente tem que dar o melhor. Aí eu digo, então se é o melhor para Deus, dê o mais simples, porque nunca houve um ser humano mais simples que Deus quando esteve na face da terra, que não tinha onde reclinar a cabeça. Então é preciso que a gente repense todas essas coisas, e vocês leigos, e é por isso que eu estou partilhando com vocês, também são guardiães e responsáveis por essas mudanças. Tem que pedir explicação, tem que ir atrás, afinal de contas o dinheiro é de vocês. A mesma coisa de carros paroquiais, eu não encontro justificativa nenhuma que diga aqui, porque eu já disse aos padres também,
Não encontro justificativa nenhuma para uma paróquia ter um carro de 300 mil, uma Hilux ou coisa que não valha. O padre tem que ter um carro digno? Tem. Pode ter um carro novo? Pode. Um carro popular, pelo amor de Deus. Direitinho, arrumadinho, com ar-condicionado, com conforto, mas não precisa mais além disso. Senão é uma afronta aos mais pobres. Porque a igreja de Cristo é a igreja que veio para os mais pobres. Para os pobres e para nós que não somos necessariamente pobres, mas somos capazes de, na nossa sensibilidade, abraçar a causa dos pobres. Então serve para eles e também para nós, naturalmente. Depois, nesse sentido, a igreja não é templo. E responde o Evangelho exatamente a essa pergunta: onde é que Deus está? Mostra-nos que Deus não está nem à frente da gente, nem atrás da gente, nem dos lados da gente, nem acima da gente, principalmente. Ele está dentro de nós. Se há um lugar onde Deus quis estar, foi dentro de nós. Primeiro templo, a primeira igreja somos nós. Antes da igreja que está ali, do Cristo que está no sacrário, nós somos um reservatório do sagrado e precisamos preservar isso. Naquele diálogo de Jesus Cristo com a samaritana no poço de Jacó, à beira do poço, a samaritana lá pelas tantas pergunta: Senhor, e onde é que nós devemos adorar? É aqui no nosso poço, o poço que o nosso pai Jacó nos deixou como herança, ou é lá em Jerusalém, no templo? Qual é a resposta de Jesus Cristo? Nem aqui e nem lá. Porque Deus é Espírito e verdade, e os verdadeiros adoradores o adorarão em Espírito e verdade. Tira a gente já da clausura do templo. Depois, os escritos do Mar Morto foram descobertos em meados do século passado. Jesus Cristo diz assim para os discípulos: o reino dos céus está dentro de vós, não em palácios de pedra ou de madeira. É dentro de nós que Ele está. Daqui a pouco vocês vão comungar, vão receber Deus dentro de vocês. O corpo dele vai se misturar com o nosso corpo. O sangue dele vira o nosso sangue. É uma coisa só, porque é aí que Ele quer estar. Nem mais, nem menos. Mas como é difícil a gente encontrar Deus dentro da gente, até porque a gente nunca visita essa interioridade. A gente está sempre olhando para fora, se entretendo e se distraindo com as coisas de fora, com as pessoas à nossa frente. Nunca visitamos o nosso interior, nunca entramos em nós. E é por isso que a gente tem dificuldade de encontrar verdadeiramente Deus. Mas ninguém se iluda. Quem não encontrar Deus dentro de si, não vai encontrar em lugar nenhum mais. Em lugar nenhum. Se nós não encontrarmos Deus nessa vida, tão pouco o veremos na outra vida. Esse é o espaço que a gente tem para experimentar Deus, fazer a experiência concreta da presença dele em nós. Lembrem-se daquele gesto dos nossos irmãos hindus, que quando se encontram uns com os outros, eles põem as mãos postas, fazem uma pequena inclinação e dizem uma palavra que em sânscrito, numa tradução livre, quer dizer assim: é Namastê. O Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. Quando eu reconheço que Deus está em mim, eu automaticamente preciso reconhecer que Deus também está nos outros. E esse é um ganho maravilhoso. Saber que eu não estou lidando com José, com Joaquim, com João, com Maria, com Clementina, com seus abusos, com seus disfarces, com seu ódio, com seu desprezo, com sua simpatia ou antipatia. Por trás de toda essa camada aparente que me chega aos olhos, eu estou lidando todos os dias com Deus disfarçado naquela pessoa. E eu próprio levo Deus comigo. Quando eu sei que eu carrego Deus comigo e que os outros também carregam Deus consigo, a nossa relação uns com os outros tende a se tornar uma maravilha. Quem vai se relacionar mal com Deus?
nenhum de nós. Então nos relacionemos bem, porque não é só uma fantasia, não é só uma imaginação, não é só uma comparação bonita, não é só um recurso de oratória, é algo real. Deus está em mim e Deus está nos outros. Quis estar aí e eu preciso concebê-lo da forma com que ele desejou ser concebido por mim. Que ele nos ajude nesse empreendimento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.